Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Em Pauta. Hoje nós vamos conversar com a única representante do sexo feminino na Câmara Municipal, a vereadora Mariana Conte, do PSOL. Vereadora Mariana Conte, minha xará, muito obrigada por receber a equipe do Em Pauta aqui no seu gabinete. Bem-vinda, xará, e bem-vindo a vocês, para telespectadores. Vereadora, então o programa Em Pauta apresenta a produção legislativa dos vereadores, a senhora foi super bem votada. Vamos falar um pouco da parte da saúde. A senhora tem um projeto de lei número 34/2018, que pede para que seja disponibilizado no site oficial a lista de pacientes que aguardam consultas, exames e intervenções cirúrgicas. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho do que é essa proposta. Olha, o projeto de lei tem como objetivo dar publicidade para aqueles que estão aguardando, seja consultas, procedimentos cirúrgicos, exames, na rede municipal de saúde. Por que essa publicidade é importante? É importante por dois motivos básicos. Primeiro, porque por meio dessa publicização, dessa sistematização, a gente pode ter acesso a qual é a real demanda desses procedimentos no centro de saúde, nos hospitais, na rede de urgência e emergência. Ter acesso à demanda é fundamental para que a gente possa, inclusive, cobrar o aumento de especialistas, o aumento de trabalhadores, quer dizer, que a gente possa aí fazer um processo de cobrança para que essa demanda seja atendida. Além disso, a publicidade é importante porque, como apareceu nos áudios que foram autorizados pela Justiça, no caso da investigação do Hospital Ouro Verde, apareceu inclusive trocas de influência, ou seja, o uso político de consultas para favorecimento de políticos influentes da região. Então, eu acredito que esse projeto que nós denominamos de evitar o fura-fila, né? O projeto contra o fura-fila, para coibir essa que é uma prática danosa, né? Que é as pessoas estão aguardando os procedimentos e se usa politicamente desse instrumento para conseguir passar na frente, o que é um absurdo, eu acho que é inadmissível, a gente precisa evitar esse tipo de coisa. No texto da legislação, vereadora, existe um momento que cita que pode sim passar na frente na fila, mas só em casos que tem um laudo, né? Como que vai funcionar? É que isso não é passar na frente, né? Na verdade, isso é um procedimento do SUS que é definição pela equipe de saúde de quais são as prioridades. Isso é protocolo, né? Na verdade, isso é um processo, é um protocolo que tem que ser seguido, né? Isso é definição do Ministério da Saúde, é competência das equipes de saúde atender aquilo que é mais emergencial. Isso tem que ser mantido, isso está correto, isso é um procedimento importante do SUS. O que nós queremos evitar outra coisa, é evitar o uso político de favorecimento para, né, de que você troca de favores, né, para conseguir privilégios e fazer influência política. Isso aí é inadmissível. E eu acho que é importante também dizer que o projeto ele visa dar publicidade para as filas, mas também resguardando a privacidade das pessoas, o que é importante também. Existem outras iniciativas semelhantes em outras esferas, o que eu acredito que deve trazer uma transparência. Trazer transparência, eu acho que esse é um grande desafio aqui no município, né? Que a gente possa criar uma cultura e uma institucionalização da transparência que possibilite a fiscalização e a possibilidade do contribuinte, da população, poder estar acompanhando os serviços públicos. Que tem sido uma tendência, né, vereadora? Sempre buscar por mais transparência, devido a denúncias que a gente tem visto aí em jornais e tudo mais. Tem sido uma tendência, mas também é muito dificultada, viu? Porque a gente aí está na luta, por exemplo, para abrir a CPI da saúde, que eu acredito que é fundamental diante da gravidade que a gente teve dos desvios de verba, né? São pelo menos 4,5 milhões de reais desviados do Hospital Ouro Verde, o envolvimento de pessoas do alto escalão, né, da prefeitura, ou seja, pessoas que tinham inclusive a função de fazer os processos de fiscalização
E a gente precisa que essa CPI seja aberta porque é necessário verificar os outros contratos, né? Se houve desvio de verba no contrato da Interprefeitura e o Hospital Ouro Verde, o que garante que não há em outros contratos? Eu tenho solicitado, feito vários requerimentos para ter acesso aos documentos que são documentos, inclusive, prescritos pela lei. Isso é muito difícil. A senhora não tem recebido essas Não tenho respostas? recebido. Sempre respostas evasivas, respostas que não facilitam o processo de fiscalização aqui do Legislativo. Eu acho isso lamentável. Que é a função dos vereadores, né? É a função dos vereadores, né? É fiscalizar o Executivo. E essa é uma função importantíssima. Essa é uma função fundamental. A fiscalização do Legislativo, ter poderes independentes que façam um processo de fiscalização, isso é fundamental para a garantia dos serviços públicos, para garantir que os serviços funcionem com qualidade. Mas a gente é sempre uma luta. Uma batalha, né? Que a senhora tem travado aí bravamente e dá para ver que a senhora não se priva do seu dever. Inclusive, em relação à saúde, a senhora acredita que é um gargalo da cidade de Campinas e até do país? Eu acredito que sim. A saúde é uma das questões, é um dos grandes ganhos da Constituinte de 88. A criação do SUS, o Sistema Universal, em que todos têm acesso, isso é dos nossos ganhos e que traz a possibilidade da gente pensar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com mais condições para todos. Infelizmente, hoje a gente vê que por conta de opções políticas, esse direito universal tão fundamental, tão importante, ele está sendo negado. Então, aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem feito denúncia, cobrança de especialistas. Recebi denúncias, por exemplo, de pessoas que estão para fazer uma primeira consulta, para ele conseguir fazer um exame e conseguir o retorno, demora 1 ano. Quer dizer, numa situação existe um processo de agravamento das doenças nesse período. Denúncias de falta de insumos básicos, de gases, de luvas, de sondas. Então, assim, pessoas que estão aguardando por exames há muito tempo. Essa é um grande gargalo hoje do país e também do município de Campinas. E eu acredito que isso está fundamentalmente ligado aos processos de privatização e terceirização. Por isso eu apresentei também um projeto de lei que proíbe a terceirização na área da saúde, porque assim como aconteceu com o Hospital Ouro Verde, que a entrada das organizações sociais no município tinham como objetivo subjacente esse grande esquema de desvio de verba, inclusive falseando notas de empresas, né, empresas que emitiram notas falsas, isso tudo está sendo investigado e tem vindo a público pelo Ministério Público. Eu acredito que a terceirização ela é um canal aberto para a corrupção. Isso tem sido sentido em várias experiências, em vários municípios, organizações sociais que são empresas de fachada, que mudam de nome, que mudam de estatuto, mas que têm como objetivo estabelecer vínculos com o poder público para conseguir tirar o que, até nos áudios que o Ministério Público apontou, chamam de gordurinha, né? São entidades que, teoricamente, são entidades sem fins lucrativos, mas que tiram a gordurinha, que é o desvio de verba de forma ilícita para enriquecer os seus diretores e as pessoas envolvidas. Então eu acredito que a gente precisa dar um salto no combate à terceirização, no combate à administração por organizações sociais. Essa é uma experiência que a gente precisa fazer avaliação disso e avançar na defesa do sistema único de saúde público, com contratação de servidores, com conselhos atuantes, conselhos locais, com a população também fiscalizando. Eu acredito que isso é importante. Para quem chegou agora, nós estamos falando com a vereadora Mariana Conte do PSOL, Programa em Pauta. Nós falamos sobre as iniciativas da vereadora na área da saúde. Vereadora, a senhora acredita que a crise tem sido usada como desculpa para o mau serviço na saúde? Eu acredito que sim. Eu acredito que, até porque a crise ela tem raiz, né? Quer dizer, a crise afeta o conjunto da população, ou seja, as pessoas estão perdendo emprego, muita gente que pagava convênio médico passa a usar o sistema de saúde. Nessa situação, os serviços públicos são ainda mais fundamentais e mais importantes para ter dado conta dessa demanda. Para além disso, a crise tem motivos.
né? E eu acredito que as políticas que, por exemplo, colocam teto em gasto no serviço público, que limitam as verbas da saúde, que terceirizam, que privatizam, elas são causadoras da crise e usam da crise de desculpa para serem intensificadas. Além disso, existem opções orçamentárias no âmbito do município. Eu tenho discutido bastante essa questão orçamentária, porque eu acredito que no momento de crise é mais importante ainda você investir nos serviços públicos. E para isso você tem opções. Por exemplo, a cobrança da dívida ativa. Campinas tem uma dívida ativa enorme, de 8 bilhões. Os 100 maiores devedores devem 4 bilhões de reais. Ano passado, a prefeitura conseguiu arrecadar 0,5% da dívida ativa, ou seja, é uma arrecadação muito baixa. Ou seja, então, isso tem sido negligenciado pelo Executivo. Além disso, isso já é denúncia, inquérito civil no Ministério Público, os mais de 1.000 cargos comissionados que o prefeito Jonas Donizete mantém na prefeitura. Isso é opção política, isso é custo. Quer dizer, a Justiça já determinou que o prefeito reduzisse pelo menos 400 cargos. Isso está, inclusive, a prefeitura recorre constantemente, mas isso já existe uma decisão da Justiça sobre isso, porque são cargos que não cumprem papel de chefia, papéis de assessoramento, são cargos que estão sendo usados para outros fins, inclusive de garantir base de apoio dos partidos aqui na Câmara. Então, eu acredito que são opções orçamentárias, opções políticas que são feitas, que a gente precisa rever. Eu acredito que o melhor para a população é, nesse momento de crise, o fundamental seja investir nos serviços públicos, para que a população possa, para que a gente, como sociedade como um todo, possa atravessar esse momento de crise com dignidade e com garantia de direitos. Vereadora, esses dois projetos da senhora, o número 34 e o número 56, estão em tramitação. Eles ainda não entraram em votação, é isso? Isso, eles estão em tramitação. E agora a senhora vai conversar com os pares para tentar aí uma aprovação? Isso a gente sempre faz, né? A gente sempre conversa. Eu acredito que, além de conversar com os pares, é importante conversar com a sociedade, porque em grande medida também é a pressão social que faz com que os projetos sejam aprovados ou não. Então, tenho conversado com os vereadores, tenho usado a tribuna para falar da importância desses projetos e também conversado com a população para que a pressão social organizada possa aí ter o seu papel e incentivar os vereadores a votarem favoráveis em projetos que eu acredito que são de fundamental importância. O bem da população, né, vereadora? Com certeza. O tempo do nosso programa está acabando, eu quero agradecer muito a senhora ter recebido a gente aqui. Sempre que tiver um assunto novo, pode chamar que a gente volta. Tá certo. Obrigada, Mariana, e obrigada a vocês que acompanharam aí um pouquinho do nosso trabalho. E para você de casa, se não conseguiu assistir por completo o programa ou quer rever, depois eles ficam disponíveis no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Também temos um canal de comunicação que é o WhatsApp. O número é 99811-0260. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.